Era uma manhã comum, mas em questão de instantes, o lar de uma jovem família se transformaria em palco de um dos crimes mais chocantes da década. O lugar que deveria ser abrigo, onde se respira segurança e tranquilidade, revelou-se cenário de uma violência devastadora. Nada poderia preparar a comunidade para o que estava prestes a descobrir. Como alguém pode estar cercado de fé, esperança e amor e ainda assim ser alvo de tamanha brutalidade? E seria possível que um gesto corriqueiro, como deixar a porta destrancada, pudesse selar um destino tão trágico? A resposta para ambas as perguntas é dura, sim. A confiança excessiva abriu espaço para que o inimigo entrasse, e o crime que parecia improvável se tornou realidade irreversível. O caso envolve Amanda Blackburn, uma mulher de apenas 28 anos, que compartilhava com o marido, Dave, um propósito de vida: levar a palavra de Deus a uma comunidade em Indianápolis. Ele pastor, ela dedicada à família, à igreja e aos amigos. Unidos por ideais cristãos, haviam deixado a Carolina do Sul para fundar uma nova congregação, a Resonant Church, em 2011. Jovens apaixonados e determinados rapidamente conquistaram respeito, mostrando que idade não era barreira para inspirar outras pessoas. A história do casal começou em 2006, quando se conheceram no Pensacola Christian College, na Flórida. Amanda, filha de um pastor e criada em um lar religioso, sempre fora reconhecida por sua bondade e dedicação. Dave, carismático e espirituoso, iluminava qualquer ambiente. O romance floresceu e, em 2008, selaram a união em casamento. 3 anos depois, já em Indianápolis, deram início ao ministério que se tornaria parte central de suas vidas. A felicidade parecia plena. Em 2014, nasceu Weston, o primeiro filho. Amanda continuava ativa, maratonista dedicada, enquanto Dave conciliava os papéis de pastor e pai. E quando a notícia de uma segunda gravidez chegou, em 2015, o entusiasmo só cresceu. A filha se chamaria Everett Grace. Mas aquilo que prometia ser um capítulo de celebração, logo se tornaria lembrança dolorosa, marcada por sangue, perda e silêncio. Na manhã de 10 de novembro de 2015, nada parecia fugir do normal. O sol ainda mal despontava quando Dave Blackburn levantou-se por volta das 6 horas, como fazia regularmente. O hábito de se exercitar cedo fazia parte de sua disciplina pessoal, uma forma de manter o corpo ativo e a mente em equilíbrio. Naquele dia, a rotina não foi diferente. Ele se dirigiu à academia, realizou seu treino e pouco depois das 7h30 retornou à residência. Movido por cuidado, decidiu não despertar Amanda, que descansava no andar de cima, grávida do segundo filho. Para não incomodá-la, saiu até o carro para atender a uma ligação, acreditando estar fazendo o gesto mais simples de proteção e gentileza. O que parecia um gesto pequeno se transformou em ponto de ruptura. Ao cruzar novamente a porta de entrada, Dave encontrou um ambiente irreconhecível. Amanda estava caída no chão da sala, cercada por uma mancha de sangue. Seu corpo respirava com dificuldade, a inconsciência já se instalara. No piso superior, Weston, o filho pequeno, permanecia ileso, sem compreender o caos que tomava a casa. A primeira reação de Dave foi verificar o menino, assegurando-se de que estava em segurança, e logo depois, telefonar para os serviços de emergência. O apelo por socorro refletia a urgência da situação. Sua esposa, grávida de algumas semanas, havia sido ferida gravemente. Quando os paramédicos chegaram, a cena não deixava espaço para dúvidas. Amanda apresentava ferimentos de bala. Um no braço, outro nas costas e um terceiro fatal na cabeça. Ainda assim, contra qualquer expectativa, estava viva, embora em estado crítico. Dave, com as mãos cobertas de sangue, aguardava na entrada, tentando manter a calma em meio ao desespero.
O atendimento rápido permitiu que Amanda fosse levada ao hospital em uma tentativa desesperada de preservar sua vida e a do bebê. Cada segundo se tornava decisivo, mas mesmo com todos os esforços médicos, o desfecho seria inevitável. Na manhã seguinte, mãe e filha não resistiriam. Com a notícia da morte de Amanda, uma onda de choque atravessou a comunidade de Indianápolis. Amigos, vizinhos e fiéis da igreja não conseguiam entender como algo tão brutal poderia acontecer a uma família tão admirada. 3 questões passaram a ecoar com força. Como o ataque ocorreu? Quem poderia ter cometido tamanha crueldade? E, principalmente, por que Amanda? Essas dúvidas se espalharam rapidamente, tanto dentro da congregação quanto fora dela, criando um ambiente de incerteza. Os investigadores logo perceberam que não havia explicação simples. Amanda e Dave não mantinham desavenças conhecidas, não possuíam dívidas significativas e tampouco estavam envolvidos em disputas pessoais. A rotina deles era pacata, girava em torno da fé, da família e da missão de levar esperança às pessoas. No entanto, a ausência de inimigos declarados não diminuía a gravidade do crime. Ao contrário, aumentava o mistério. As primeiras hipóteses apontaram para um assalto mal sucedido, mas a quantidade de detalhes estranhos no local levantava suspeitas de que a cena poderia ter sido forjada. Com o avanço das investigações, parte da opinião pública voltou seus olhos para Dave. Seu comportamento durante entrevistas e a demora de alguns minutos para acionar os serviços de emergência alimentaram questionamentos online. Críticos sugeriam a possibilidade de envolvimento dele, apesar de nada indicar isso de maneira concreta. A pressão aumentava, e a linha entre dor genuína e julgamento precipitado se tornava cada vez mais tênue. Ainda assim, amigos íntimos e familiares próximos não hesitaram em defender sua inocência, lembrando de seu caráter e de sua dedicação inabalável. Quando os investigadores percorreram cada cômodo da casa dos Blackburn, encontraram um ambiente que destoava completamente da ordem habitual do lar. Havia marcas de sangue espalhadas pelo chão e até fragmentos de massa encefálica a mais de 1 metro de distância do corpo de Amanda. Ela estava deitada de bruços, parcialmente despida, com peças íntimas ao lado. Perto dali, correspondências e cartões bancários apareciam jogados, mas alguns deles haviam desaparecido. Sobre o balcão da cozinha, chamaram a atenção objetos que não pertenciam à família. Charutos da marca Swisher, um par de fones de ouvido e até um rolo de fita adesiva. Nada disso fazia parte do cotidiano do casal. Embora o telefone de Amanda permanecesse intacto no quarto, outros detalhes intrigaram ainda mais os investigadores. O cachorro da família, Mel, estava trancado em um espaço seguro, vivo e sem ferimentos, o que sugeria que alguém havia deliberadamente evitado machucá-lo. Outro dado importante surgiu a partir do celular de Amanda. Às 7h53 daquela manhã, ela havia recebido uma ligação perdida do Chase Bank, relacionada a movimentações suspeitas em sua conta. Esse registro mostrava que, mesmo enquanto lutava pela vida, sua identidade financeira já estava sendo usada de forma criminosa. Para os policiais, as evidências apontavam não apenas para invasão e violência, mas também para uma tentativa de saque que poderia ajudar a rastrear os autores. No início, a principal linha de raciocínio apontava para um assalto que havia terminado em tragédia. A porta da frente estava destrancada, a casa revirada e alguns objetos pareciam ter sido levados, como um cartão de crédito e um notebook. No entanto, a quantidade de itens valiosos que permaneceram intocados levantou suspeitas. Seria um crime mal planejado ou alguém havia encenado a cena? A incerteza abriu espaço para diferentes interpretações, transformando o caso em um enigma que atraía cada vez mais a atenção da imprensa e da população local.
Enquanto as autoridades trabalhavam para esclarecer os fatos, a opinião pública passou a questionar o papel de Dave. Por que ele demorou 12 minutos para ligar para os serviços de emergência? Como explicar a calma aparente em entrevistas televisivas? E ainda, não era estranho que tivesse recorrido rapidamente às redes sociais para pedir apoio? Esses detalhes geraram desconfiança em parte da comunidade, já desgastada por escândalos envolvendo líderes religiosos. Apesar disso, a investigação oficial não encontrou provas que o ligassem ao assassinato. Amigos próximos, familiares e fiéis continuaram a defendê-lo, afirmando que a dor que ele carregava era real. A pressão externa, contudo, manteve o peso da dúvida por meses, tornando a busca pela verdade ainda mais difícil. Após a morte de Amanda, Dave decidiu transformar a dor em ação. Movido pela necessidade de respostas, recorreu a todos os canais possíveis. Concedeu entrevistas a jornais locais, participou de programas de televisão e publicou atualizações constantes nas redes sociais. Seu objetivo era claro: manter o caso vivo na memória coletiva e incentivar que qualquer pessoa com informações se manifestasse. Essa iniciativa, no entanto, trouxe consequências inesperadas. Quanto mais ele aparecia, mais cresciam comentários e debates online sobre sua postura e possíveis intenções. A internet tornou-se terreno fértil para teorias. Usuários começaram a analisar detalhes de entrevistas, gestos e até pausas na fala de Dave. Alguns apontaram para seu comportamento contido diante das câmeras. Outros reforçaram a demora de minutos para acionar os serviços de emergência. As redes, que deveriam servir como aliados na busca por justiça, transformaram-se em um tribunal paralelo. Apesar disso, amigos íntimos continuaram a defendê-lo, afirmando que a serenidade era apenas reflexo de sua fé e de sua função pastoral. Enquanto a pressão popular aumentava, os detetives permaneceram focados nas evidências físicas e nas pistas deixadas pelos criminosos. Enquanto rumores se espalhavam, os investigadores mantinham outra convicção. Amanda havia sido vítima de uma invasão domiciliar, dentro de um padrão já observado na região. Nas semanas que antecederam o crime, várias casas próximas haviam sido arrombadas. No próprio dia do ataque, além da residência dos Blackburn, outras 2 moradias também foram violadas. Esses dados reforçavam a tese de que o assassinato não era um ato isolado, mas parte de uma sequência de delitos praticados por criminosos que atuavam em bairros residenciais de Indianápolis. A polícia relembrou ainda um episódio ocorrido apenas uma semana antes. Uma mulher, surpreendida por um intruso armado enquanto tomava banho, foi obrigada a sair do chuveiro sob ameaça. O invasor roubou objetos de valor e desapareceu, deixando a vítima em choque. Esse caso apresentava fortes semelhanças: invasão em horário matinal, busca por bens de alto valor e total desprezo pela segurança das pessoas que estavam dentro de casa. No entanto, no caso dos Blackburn, quase nada foi levado, o que indicava que os autores poderiam ter sido interrompidos. Esse detalhe fazia com que a tragédia de Amanda se destacasse entre os demais assaltos da vizinhança. Após o choque inicial, os moradores da região decidiram colaborar. Diversos vizinhos revisaram imagens de câmeras residenciais e compartilharam relatos com a polícia. Uma mulher contou ter escutado 2 disparos por volta das 6h30 da manhã, mas não imaginou a gravidade do que estava ocorrendo. Outros afirmaram ter visto uma figura encapuzada, vestida de preto e falando ao telefone pouco antes de entrar em um Chrysler Sebring prateado. As gravações confirmaram essas declarações, revelando a presença de um homem mascarado andando pelas ruas minutos antes de abandonar a cena. A descoberta desse carro se tornou ponto crucial. O automóvel havia sido roubado horas antes.
Em outra invasão que ocorreu às 5h23 da manhã, a dona encontrou sua porta dos fundos aberta e notou o desaparecimento de vários itens: celular, notebook, bolsa, chaves e o próprio veículo. A análise das câmeras deixou claro que 3 homens estavam envolvidos. A sequência temporal mostrou que, após esse roubo, o grupo se dirigiu diretamente para a casa de Amanda e Dave. A conexão entre os crimes fortalecia a linha investigativa da polícia, apontando para uma quadrilha organizada que atuava sem freio pela vizinhança. O que mais impressionou os investigadores foi a frieza do grupo. Pouco depois de deixarem Amanda agonizando, os 3 suspeitos seguiram cometendo outros assaltos como se nada tivesse acontecido. Apenas 1 hora mais tarde, invadiram outra residência enquanto os moradores estavam fora. Dessa vez, levaram uma variedade de objetos: 4 televisores, um MacBook Pro, um colar de grife, roupas de cama, peças de vestuário e até um saco de laranjas. Também recolheram várias garrafas de vinho, mostrando que não havia critério definido além da oportunidade. A naturalidade com que prosseguiram reforçava a ideia de que a violência contra Amanda não fora um acidente, mas sim consequência de uma escolha brutal de um dos integrantes. Esse descuido seria a ruína da quadrilha. As garrafas de vinho deixadas para trás guardaram amostras de DNA. O carro roubado, abandonado no dia seguinte a poucos minutos da casa dos Blackburn, revelou ainda mais provas: um moletom masculino, um saco de laranjas, uma camisa rosa usada para ocultar o rosto, além de um recibo de caixa eletrônico mostrando uma tentativa frustrada de sacar $500 com o cartão de Amanda. O bilhete foi rastreado até um posto de gasolina próximo, fixando a movimentação dos criminosos na mesma rota investigada pela polícia. Cada item recolhido aproximava os detetives da identidade dos autores. A camisa rosa encontrada no veículo tornou-se a peça-chave da investigação. Embora tivesse sido usada para encobrir o rosto de um dos assaltantes, ela acabou esquecida no interior do carro. No tecido, os peritos identificaram vestígios genéticos que levaram diretamente a um nome: Jaylen E. Watson, de apenas 21 anos. O jovem havia deixado recentemente o sistema prisional em regime de condicional, após cumprir pena por roubo. O descuido, quase banal, transformou-se no elo que ligaria toda a trama criminosa ao grupo responsável pelo ataque fatal contra Amanda. Com o perfil de Watson em mãos, os investigadores analisaram suas conexões. Logo descobriram sua proximidade com Diano Gordon, também em liberdade condicional e igualmente monitorado por telefone. O rastreamento dos celulares mostrou que ambos estavam na região durante cada invasão registrada naquela manhã, inclusive no caixa eletrônico onde houve a tentativa de saque com o cartão de Amanda. O círculo se fechou quando surgiu o nome de Larry Joe Taylor Jr., de 18 anos, apontado como cúmplice nos contatos feitos naquela madrugada. Triangulações de chamadas e relatos da senhoria dos jovens confirmaram que os 3 haviam saído juntos às 13h30 da manhã, levando consigo a arma usada no crime. 11 dias após a morte de Amanda, a polícia anunciou a primeira detenção. Larry Joe Taylor Jr., de 18 anos, foi acusado de homicídio, roubo e invasão domiciliar. Pouco depois, em dezembro, Jaylen Watson e Diano Gordon também foram presos. A estratégia era clara: colocar pressão no grupo até que um deles cedesse. Como geralmente ocorre em casos com múltiplos envolvidos, o pacto de silêncio não durou muito tempo. Rapidamente, tensões internas surgiram e cada suspeito passou a tentar salvar a própria pele. Diano foi o primeiro a cooperar. Fechou acordo de delação premiada, fornecendo informações em troca de pena reduzida. Em seu depoimento, revelou detalhes cruéis. Os 3 planejaram uma sequência de arrombamentos naquela manhã.
e foi Larry quem insistiu em levar uma arma. Dentro da casa dos Blackburn, Larry entrou no quarto de Amanda, que dormia. E quando ela resistiu, a situação evoluiu para um sequestro. Enquanto isso, Diane e Watson tentavam sacar dinheiro em um caixa eletrônico usando o cartão dela. Ao perceber que Amanda não colaboraria, Larry desligou o telefone, a violentou e disparou 3 vezes, deixando-a agonizando. Segundo Diane, ele parecia orgulhoso do que havia feito, chegando a permanecer de pé sobre Amanda enquanto ela sangrava. Pouco depois, ordenou que os outros se preparassem para o próximo roubo, agindo como se nada tivesse acontecido. 11 dias após o assassinato de Amanda, a polícia anunciou a primeira prisão. Larry Joe Taylor Jr., de apenas 18 anos, foi detido sob acusações de homicídio qualificado, invasão de domicílio e roubo. A captura dele foi resultado da análise de rastreamentos de chamadas e do material genético encontrado no carro roubado. Poucas semanas depois, em dezembro, os outros 2 suspeitos também foram levados sob custódia: Jaylen Watson, de 21 anos, e Diane Gordon, de 24. A estratégia dos detetives era aumentar a pressão sobre o trio, acreditando que, diante da perspectiva de longas penas, algum deles decidiria colaborar. Como muitas vezes ocorre em grupos criminosos, a união não durou muito. Tensões internas logo emergiram, e cada um começou a buscar maneiras de salvar a própria pele, atribuindo responsabilidades ao outro. Diane Gordon foi o primeiro a ceder. Optou por um acordo de delação premiada em troca de redução de pena. Seu relato trouxe à tona detalhes perturbadores. Naquela madrugada, os 3 planejaram realizar uma série de arrombamentos. Foi Larry quem sugeriu levar uma arma, mudando completamente a natureza dos crimes. Ao entrar na casa dos Blackburn, ele dirigiu-se diretamente ao quarto onde Amanda dormia. Quando a jovem resistiu, a situação se transformou em sequestro e agressão. Enquanto isso, Watson e Gordon foram até um caixa eletrônico para tentar sacar dinheiro usando o cartão de Amanda. O insucesso da transação fez Larry perceber que não teria colaboração da vítima. Ele desligou o telefone, violentou Amanda e disparou 3 vezes contra ela, deixando-a agonizando no chão da sala. Segundo Diane, o comportamento de Larry após os disparos foi ainda mais perturbador. Em vez de demonstrar arrependimento, aparentava orgulho. Chegou a permanecer de pé sobre Amanda, observando-a enquanto sangrava, como se não houvesse qualquer peso de consciência. Logo depois, sem hesitar, ordenou que os comparsas se preparassem para o próximo roubo, tratando a tragédia como se fosse apenas mais um evento em uma manhã de crimes. Esse depoimento se tornou essencial para os promotores, consolidando a acusação contra Larry como o principal responsável pelo assassinato e fornecendo uma visão aterradora da brutalidade do ato. O processo judicial contra os 3 suspeitos se arrastou por anos, marcado por recursos, manobras legais e até anulações de julgamento. A gravidez de Amanda tornou-se um ponto delicado. Embora estivesse esperando uma menina, o juiz decidiu que a gestação não poderia ser mencionada no tribunal, pois não havia acusação formal relacionada à morte do bebê. Isso levou à suspensão de 2 julgamentos, já que alguns jurados tiveram contato prévio com essa informação. Para evitar novos impasses, foi determinado que o caso fosse julgado diretamente por um magistrado, sem júri popular. Essa mudança acabou pesando contra Larry Joe Taylor Jr., que foi considerado culpado em todas as acusações: homicídio, invasão, roubo, sequestro, furto de veículo e porte ilegal de arma. A sentença foi severa: 86 anos de prisão, afastando qualquer possibilidade de liberdade futura. Diane Gordon e Jaylen Watson, por terem colaborado, receberam punições mais brandas. Gordon foi condenado a 30 anos, sendo 25 em regime fechado e 5 em condicional.
Já Watson recebeu pena de 29 anos, reduzida para 15, com cumprimento mínimo de 10. A discrepância entre os dois acordos ainda gera questionamentos, já que Diano foi o primeiro a colaborar. Para a família de Amanda, o veredito trouxe certo alívio, mas jamais poderia preencher o vazio deixado. Dave, que perdeu esposa e filha em um único dia, enfrentou críticas ao reconstruir sua vida e se casar novamente menos de um ano depois. Ainda assim, encontrou força na fé para perdoar os responsáveis. Em suas memórias, descreveu Amanda como a pessoa mais altruísta que já conheceu. Alguém que viveu para o próximo e deixou um legado de amor e compaixão. Mesmo após o encerramento legal, a lembrança dela permanece como inspiração para aqueles que conviveram com sua bondade. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.